Então, olha só, pessoal, vocês acabaram de descobrir o motivo pelo qual você deve fazer o seu planejamento financeiro através de um aplicativo ou até mesmo de uma planilha. E é por isso que eu preparei essa ferramenta para vocês, que era justamente para facilitar no momento de fazer o seu preenchimento. Então, fica comigo até o final, que vai ser muito produtivo. Vamos lá? Então vamos lá entender um pouco da dinâmica, como funciona essa planilha, tá? Ela foi feita para você fazer um controle mensal, como vocês podem ver aqui. Então vocês só vão preencher o mês aí a partir do momento em que vocês pegarem essa planilha, tá bom? Então como a gente está no mês de novembro aqui, ó, o ideal seria nós preenchermos já a partir do mês de outubro, vamos supor, as nossas receitas, despesas e investimentos, tá bom? Mas vamos considerar aqui que a gente está fazendo esse controle a partir de janeiro, tá? Então eu vou aproximar aqui a nossa planilha para vocês verem com mais facilidade. Então, o objetivo dessa aula é justamente mostrar para vocês, ilustrar aqui algum exemplo de um mês, para nós preenchermos juntos, para que vocês possam também, da mesma forma, fazer aí com as receitas, despesas e investimentos de vocês. Então, temos aqui, começamos com algumas instruções, nós vamos preencher apenas, tá, as cédulas que tem essas duas cores aqui. Então, todas essas cédulas aqui, ó, elas estão com cálculos automáticos, tá? A partir do momento que eu preencher aqui essas cédulas amarelas, essas duas formas amarelas aqui, esses campos aqui vão ser preenchidos automaticamente, tá? Então tem a fórmula aqui já pré-estabelecida, então não edite essa fórmula, senão não vai dar certo e você vai acabar alterando ali, adulterando essa planilha e você vai acabar se perdendo. Então não precisa alterar esses campos, somente alterar os campos amarelos, tá bom? E aqui no caso, por exemplo, de despesas que nós iremos ver aqui, você não precisa colocar o sinal de menos na frente, tá? Então vamos supor aí que você paga um aluguel de R$ 1.200. Não precisa você colocar menos, tá? O sinal de menos ali, 1.200, tá? Não precisa. Apenas coloque 1.200, que a própria planilha já está configurada para saber que realmente isso aqui é uma despesa e por isso tem um sinal de menos aqui, tá bom? Então não precisa você se preocupar com isso, tá? E aí tem alguns exemplos aqui, ó, de receitas, por exemplo, aqui, ó, tem alguns campos. Então pode ser que você, por exemplo, não receba aluguel, mas você tem outra fonte de renda, tá? Que é fixa. Então você vem aqui aluguel, exclua e você tem total liberdade ali para editar essas cédulas aí da forma como você preferir, tá bom? Então passamos pela instrução. Vamos aqui começar então pelo preenchimento de janeiro, tá? Então começamos aqui, ó, no campo amarelo, né? Começamos aqui pelas receitas, tá? E pelas receitas nós podemos dividir em receitas fixas e receitas variáveis, tá? As fixas são aquele valor que a gente vai receber mensal, que já é certo que nós vamos receber esse valor, tá? Então no caso, por exemplo, do salário. Então vamos jogar aqui, por exemplo, que a gente receba 1.500 de salário, tá bom? E daí, claro que assim, ó, se você é casado, se você soma a sua renda com algum membro da sua família, claro que você vai colocar aqui e vai somando as rendas da sua casa, tá? Da sua família, beleza? Então vamos supor que sou solteiro, moro sozinho e eu vou colocar aqui e vou preencher. Caso você tiver esposa ou esposo, você vai somar a renda de vocês aqui. Então, vamos supor que eu não recebo aluguel, então eu não preciso preencher. Prolabore, no caso de uma empresa, então vamos supor que a gente tenha uma empresa, a gente trabalha num emprego fixo, e em contrapartida nós temos uma empresa também que a gente retira, por exemplo, um prolabore de R$ 2.000, tá? Então tudo isso vai se somando, nós já temos aqui embaixo, ó, ele já vai somar total de receita de R$ 3.500, tá bom? Então não temos outras entradas de receitas fixas, agora vamos para as variáveis, tá? Aqui dividendos, no caso ali de proventos de ações de empresas, então não recebemos, vamos supor, comissão, se você recebeu o 13º salário, você vai colocar aqui, então vamos supor que a gente recebeu R$ 600 de uma despesa variável, tá? Que ela vai acontecer não com uma frequência, mas sim que pode variar. Tem mês que a gente vai receber e tem mês que a gente não vai receber. Da mesma forma, a gente pode editar aqui os campos para a gente colocar essas despesas variáveis, tá bom? Pode ver que a gente já tem aqui duas informações importantes, tá? Olha só, de 100% de toda a nossa receita, que é de R$ 4.100, nesse mês, no caso no mês de janeiro, nós temos que 85% provém de uma receita fixa e 15% vem de uma receita
variável, tá? Então isso é importante para a gente entender ali essa diferenciação, né? Quanto está vindo de uma receita fixa e quanto está vindo de uma receita variável, para que a gente possa fazer uma projeção tanto, cara, será que está valendo a pena eu ter essas receitas variáveis? Como é que eu posso aumentar as minhas receitas? Eu preciso me especializar em algum curso, alguma atividade para me aumentar isso? Pode ser também. Então isso é bastante claro, fica aqui nessa planilha já para vocês, tá bom? Então, pode ver que nós temos aqui então um saldo de R$ 4.100, e daí aqui uma parte aqui embaixo já está falando de investimentos, tá? O que eu indico para vocês, tá? Eu sugiro que vocês guardem pelo menos 10% da sua receita do mês, tá? Isso tem que ser a primeira, é como se fosse uma despesa. A primeira coisa que você vai tirar das suas receitas no mês vai ser ali uma parte para os investimentos, que é justamente para você pegar esse valor e investir em outros ativos e em outros negócios, tá bom? Então, por isso que eu já coloquei aqui, ó, eu já coloquei aqui que é 10%, né? Então, é justamente ele está multiplicando o valor de 10% vezes o total da receita, que é 4.100. Então, seria um valor a investir aí de R$ 410 que você deveria guardar nesse mês aqui para gastar com investimentos, tá bom? Na verdade, o gastar, como a gente fala, né? Não é um gastar, mas é como se fosse uma despesa, entre aspas, que você tem um compromisso de estar tirando todo mês dali da sua receita para que você possa investir, tá bom? Então, se você tirar ali, por exemplo, os 410, você vai sobrar aí com 3.690, tá bom? Então, esse seria um valor ali que você tem para gastar na teoria durante o mês, tá bom? Claro que quanto maior o valor para investimento seria ideal, né? Então, se você pudesse guardar 20%, 30% do seu salário, tá? Da sua renda, da sua receita mensal para dedicar a investimentos, claro que você vai ter um montante aí em menos tempo, um volume muito maior de investimento, tá bom? Então vamos começar aqui na parte de despesas, tá bom? Nas despesas a gente pode dividir aqui em despesas fixas e despesas variáveis, tá? Tem aquelas despesas fixas que são o quê? São os aluguéis. Então vamos supor ali que a gente pague um aluguel de R$ 800. Condomínio, a gente paga 120, e daqui prestação da casa não se aplica porque nós estamos de aluguel, né? Então, no caso, se você tivesse um financiamento, você colocaria aqui prestação da casa ou até mesmo condomínio, né? Que para alguns exemplos aí, nós temos condomínios no caso de apartamento, tá bom? Se você paga seguro da casa, você colocaria aqui também. Então, vamos supor que a gente pague por mês aí R$ 130 de seguro da casa, tá? Transporte, prestação do carro, vamos colocar ali que a gente paga 350. O seguro do carro, a gente pode colocar qualquer valor, né? A gente só está exemplificando aqui. Saúde, a gente vai colocar aqui também algum valor, saúde, seja seguro de saúde ou plano odontológico. Tem alguns planos que já vêm com a cobertura total, né? Mas a gente pode estar colocando aqui também. A educação, no caso, se você tiver filho, se você faz algum curso de inglês, é importante que você coloque aqui também esse valor. Alguns impostos, no caso de IPTU para casa e IPVA para carro, tá? Parcela de empréstimos pessoais também é importante que você coloque aqui. Se você paga seguro de vida, e sempre lembrando que você pode editar aqui para colocar tudo aquilo que você paga no mês como despesa fixa, tá bom? A gente vê aqui agora, ó, que as despesas fixas têm um total de 1.650 no mês de janeiro, que representa 40% do valor da minha receita, tá? Que é de 4.100. Então, isso é uma informação importante também. A gente, com nossas despesas fixas, estamos comprometendo aí 40% da nossa receita total no mês de janeiro, tá bom? Isso vai ser muito importante porque a gente vai acabar deixando das despesas variáveis, a gente vai ter o controle aí de quanto a gente pode gastar. Então pode ver que nas despesas fixas, se a gente somar o 40% com mais 10%, que seria dos investimentos, dedicado a investimento, já temos 50% aí de toda a nossa receita no mês de janeiro comprometida. Então, na teoria, nós teremos somente o quê? Os outros 50% para gastar com as outras despesas aqui, tá bom? Então, temos outras despesas excepcionais, né, que às vezes temos algum imprevisto. Então, se a gente quer fazer, por exemplo, acupuntura, fisioterapia, com o hospital, com exames, ou até mesmo com medicamentos, tá? Tudo isso vai entrar aqui nessa proporção. Claro que isso aqui é uma despesa que não vai acontecer todo mês, mas é importante que a gente acabe listando aqui para a gente ter um controle, tá bom? Então,
Manutenção pode ser que nesse mês, por exemplo, você tenha acontecido alguma coisa com seu carro, furou o pneu, você teve que trocar, foi para o mecânico, estourou uma bomba d'água, você teve que comprar. Então tudo isso pode entrar aqui no seu orçamento, sendo que é uma despesa excepcional, né? Não é sempre que vai acontecer, mas é importante a gente ter esse controle, tá? Educação, tá? Material escolar ali, no caso de material escolar, uniforme, matrículas, cursos, aulas particulares, tudo aquilo que você tiver de uma despesa esporádica, você pode colocar aqui nesse campo, tá bom? Então vamos supor ali que eu acabei colocando aqui, ó, vamos colocar só no carro aqui, que a gente teve uma despesa de R$600, tá bom? Esses R$600 representam 14% ali daquilo que está faltando para a gente ter as nossas receitas, tá bom? Em cima das nossas receitas, esse valor de R$600 aqui representa 14%, tá? Uma despesa alta, mas que também pode ser distribuída aqui, né? Aqui isso é um exemplo que eu citei para vocês, tá? E daí tem aquelas despesas que são inconstantes, cara. Nem sempre a gente vai ter, mas que é sempre importante a gente estar orçando, né? Então, no caso, vamos supor que a gente parcelou uma viagem lá na CVC de 12 vezes e que a gente paga uma parcela ali de 12 vezes. Então, é importante que a gente coloque aqui, vamos colocar aqui que a gente pague R$250. A gente sempre pode também dedicar um valor da nossa receita para lazer. A gente pode ter cinema, teatro, shows e eventos, como eu coloquei aqui, refeições fora de casa ou entregas em casa, então com assinaturas, revistas, jornais, Netflix, então tudo isso aqui está listado aqui com lazer, aquilo que você poderia estar dedicando o seu dinheiro, tá, para qualidade de vida. Claro que às vezes você vai se espantar aqui se você colocar, cara, eu precisava pagar, por exemplo, de comida R$800 por mês. Será que se eu fizer dentro de casa, eu comprar um material e fazer, dedicar tempo com a minha família, que não, querendo ou não, acaba se tornando uma qualidade de vida? Porque você vai estar passando tempo com sua família, você vai estar aprendendo com eles, eles vão estar participando com você também, os seus filhos. Então tudo isso é importante. Será que a gente consegue diminuir esse valor aqui para R$400? Então tudo isso é importante, é por isso que é importante fazer essa planilha aqui, porque você vai ver que você vai gastar, por exemplo, com comidas, com iFood, comidas almoçando, jantando fora de casa, você vai acabar vendo aí que você está gastando demais, tá? Se a gente só for colocar aqui, ó, vamos supor de R$800, você está comprometendo 20% somente com comidas fora de casa. E se você, por exemplo, no próximo mês fizer a comida, né, comprar e fizer dentro da sua casa, você vai ver que você pode economizar, por exemplo, R$400, que daí diminuiria para metade ali o seu valor sobre a receita que você recebeu no mês de janeiro, tá bom? Nesse exemplo aqui. Então, é por isso que é importante você estar fazendo essa planilha aí. Então, temos aqui um gasto com lazer, temos o vestiário também. Então, olha só, o vestuário, a gente pode colocar que a gente gastou os R$300, tá? Não é todo mês que a gente acaba comprando roupas. E a gente viu aqui, ó, com essas despesas totais que a gente colocou aqui, que ainda sobrou R$340 no final do mês com todas essas despesas, tá bom? E a gente acaba vendo aqui, ó, que no final do mês, tá? Se for positivo, invista esse valor. Então, ó, da projeção que a gente fez de investimento que a gente dedicou aqui, que seria o ideal, dedicar R$410 nesse mês aqui de janeiro, a gente vê que no final, com todas as nossas despesas que listamos ali, na verdade só sobrou R$340, tá? Então, passou aí, na verdade, a gente acabou gastando R$60, na verdade mais, né? R$70 a mais daquilo que a gente poderia gastar, por quê? Os 410 aqui era obrigatório a gente fazer a separação desse valor para investir. Então, nesse mês aqui é como se a gente tivesse investido somente R$340, mas sabendo que a gente deveria investir 410. Então, a gente precisa de alguma forma adequar nesse mês aqui, no próximo mês, por exemplo, esses R$70, cortar de alguma coisa, gerar um pouco mais de receita em alguma determinada atividade para que possa dar certinho aqui no final do mês o valor que a gente definiu ali como 10% do nosso investimento em relação à nossa receita, tá bom? Então, espero que vocês tenham aprendido. Então, aqui só foi um exemplo, na verdade, com o primeiro mês dos campos que vocês deveriam preencher e como vocês deveriam fazer isso. Então, espero que vocês tenham aprendido aqui e entendido que essa parte do investimento aqui ainda não descontou desses 4.010, esses 4.100,
tá bom? E então esse 410 aqui é só um parâmetro para a gente ver quanto a gente deveria guardar. Aqui embaixo, quando ele vai somar toda a planilha ali, todas as nossas despesas, a gente vê aqui, ó, o total que a gente guardou, né? Que a gente ainda tem no final do mês, o nosso saldo, que é de 340. Então, sobrou aí 8,29% do nosso salário, mas o ideal, sempre lembrando, seria firmar esse compromisso, cara. Se você firmou o compromisso de dedicar 10% do seu salário, da sua receita, para investimentos, é importante que você faça esse controle aqui e que você seja fiel ao seu planejamento, beleza? Então é isso, pessoal. Vocês viram aí que é uma maneira muito fácil, simples de preencher essa planilha. Vocês só precisam listar suas receitas, despesas e sempre tomem cuidado com aquele percentual que eu disponibilizei para vocês de 10%. Pode ser 20, 30, quanto mais, maior. Mas sempre tenha em mente que os 10% seria o ideal para que você pudesse começar a montar a sua carteira de investimentos. Eu espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!